A gente receber nosso convidado, Ricardo Martins, que é economista-chefe da Planner, chegando aqui na nossa programação. Ricardo, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Muito bom dia, obrigado pela mais uma oportunidade, é sempre bom estar conversando com vocês. Muito obrigada. Bom, Ricardo, eu estava até falando aqui, inclusive, dessa expectativa de vendas menores para o varejo por conta dos juros altos. Queria já começar falando com você sobre a expectativa da reunião do Copom, né? Que começou hoje, termina amanhã. O mercado tem aí, claro, projetado, acho que nenhuma surpresa, a manutenção é dada como certa nessa Selic em 13,75%. Acho que o olhar está muito mais para o comunicado, né? Como que deve vir esse comunicado. Ele que eu acho que o mais importante aí para entender se o Banco Central vai manter essa postura, né, de que pode ou não subir juros novamente, como ele sinalizou anteriormente, se vai trazer uma mensagem mais amena agora, diante de um arcabouço já apresentado, apesar que ainda não foi votado, tem muita discussão pela frente, né, até mesmo o que vai vir deste comunicado, eu acho que o tom aí, o que o investidor quer entender. Qual que é a sua avaliação e expectativa também sobre esta reunião do Copom, que divulga amanhã, então, o seu resultado? Muito bem. Bom, o Copom, né, o colegiado, ele não tem o que fazer nesse momento. Ele vai manter a taxa em 13,75, porque ele não tem substância para alterar. A única forma de alteração que ele teria é a pressão política que a gente está assistindo aí, a própria Simone Tebet dizendo que não tem mais o que negar e não reduzir juros, né? Na verdade, é engano da parte dela, porque o arcabouço fiscal apresentado depende de votação, né? Depende de consenso, embora a proposta já tenha sido debatida amplamente anteriormente, e daí, logo que ela foi apresentada, havia um consenso de que ela poderia ser votada até 2, 3 semanas na Câmara, depois Senado rapidamente. A gente percebe que alguns atritos entre presidente da Câmara e presidente do Senado podem, de repente, fazer com que isso se altere, né? Mas eu não imagino que isso vá acontecer com tamanha demora, né? O que a gente espera, então, que a taxa seja mantida, espera não, ela vai ser mantida em 13,75. No último questionário pré-Copom que nós recebemos, havia uma inclusão das expectativas dos economistas em relação aos núcleos, né? A média dos 5 núcleos. Então, o Banco Central está começando a querer saber do mercado como é que o mercado enxerga, né? E o detalhe importante é que os núcleos começam, né, a dar alguma sinalização pequena, mas começa a sinalizar. A gente mesmo, na Planner, a gente tem indicadores ali que mostram daqui para frente uma queda da inflação, né, mais pausada, 0,51 para abril em termos de IPCA, 0,39 para maio em termos de IPCA cheio, e os núcleos acompanhando. A gente teve já todo o efeito da oneração da gasolina e do etanol já incorporado, né? Alguns reflexos podem ser pontuais, e ainda por cima o diesel sendo reduzido, e a gente sabe que, embora ele possa pesar menos no IPCA, ele tem ali uma difusão em termos de setores muito maior. Então, o Copom vai sinalizar no comunicado de que ele já percebe alguma sinalização, como ele já vem dizendo que o ritmo não é aquele esperado, né? Mas já há uma conformidade de que o Copom já se sente um pouquinho mais na linha de que o efeito da política monetária começa a fazer efeito, né? Tanto é que
a pesquisa Focus, ela mostra, né, uma estabilidade já por 2 semanas em termos de horizonte relevante até 2026 de estabilidade das expectativas, né? Sendo que para 2023 ali a gente viu ali uma pequena alteração para cima, mas no horizonte já por 2 semanas a estatística mostra estabilidade. Então ele vai trazer ali alguma orientação no comunicado sobre esses feitos e alguma pontuação em termos de arcabouço fiscal. Lembrando que ele sempre deixou claro que não há relação mecânica, mas ele traz uma expectativa favorável. Isso é muito importante para a ancoragem. Ricardo, pontos importantes, né? Inclusive que você trouxe aí sobre inflação, né? Isso muito linkado a uma grande pressão por parte do governo para baixar esses juros. Você até citou aí as falas de Simone Tebet em relação à questão do arcabouço este que ainda assim tem muita discussão pela frente, tem muitos pontos ali, está muito mais atrelado em arrecadação, em receita do que em corte de despesa, ou seja, tem muitos pontos ainda para serem discutidos. E olhando, né, falando um pouco mais agora sobre inflação, até o foco que você trouxe agora para a gente vê essa pressão muito resistente ainda da inflação de serviços nos núcleos, né? Roberto Campos Neto até fala sobre uma resiliência desses números e que esses dados cheios estão caindo, mas no segundo semestre eles podem inclusive voltar a subir. E até a Betty fala, vamos ver se agora qual vai ser a próxima desculpa, né? Ela trouxe ali uma fala no final de semana que ora foi falada uma coisa, depois veio uma outra como se fosse uma outra desculpa, e o Campos Neto tem já sinalizado essa preocupação do núcleo voltar a subir. Então, eu queria entender, né, já que você trouxe aí muito bem linkado, né, a reação, inclusive, da ministra do Planejamento, mas eu queria entender a sua visão como economista sobre essa pressão inflacionária. Se você acredita, né, que seja realmente preocupante essa parte dos serviços voltar a subir no segundo semestre, como o próprio Campos Neto sinaliza, como reduzir esses números sem conseguir e sem mexer nos juros, principalmente? Bom, a questão dos serviços, ela está ali nos trazendo toda aquela recuperação que estava represada, né? Naquele primeiro momento, em termos de pandemia, nós vimos ali a parte de bens sendo alavancadas, né? O comércio e tudo mais. Isso passou e começou, a partir do momento que a gente teve a liberação, né, da transição das pessoas e tudo mais, com os níveis de vacinação e tudo mais, os serviços foi aquele que mais impulsionou, tanto é que nós tivemos ali fortes movimentos no final do ano, algum movimento ainda nesse primeiro bimestre, mas para esse ano, até a Confederação Nacional ali de Comércio, Serviços, Turismo, tudo mais, ela traz ali uma expectativa de 2%, ela não traz tão forte essa questão do serviço se manter. Daqui para frente, os serviços tendem a se movimentar menos, né? Justamente porque há uma questão da inflação voltando a incomodar em termos de consumo, né, de mercado, supermercado, cesta básica, então isso vai tirar um pouco o ímpeto de serviços, tá? Então nas nossas contas, a gente trabalha daqui para frente com um setor de serviços menos de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, em termos de reajuste de preço, né? Mesmo porque a renda já vem sendo comprometida aí com a questão da inflação, mesmo com aí o Bolsa Família e ainda por cima algumas economias ou mesmo poupança fazendo parte da renda também. Então, eu trabalho com um movimento mais tranquilo em termos de inflação daqui para frente, tá? Lembrando, um detalhe importante, nós vamos ter, isso já ficou evidente no IPCA 15, com uma inflação aí 12 meses, abaixo do teto superior da meta, de 4,16. Isso também vai acontecer com o IPCA cheio, ou seja, ele vai ficar dentro do range da meta e vai trazer um componente maior de pressão. E aí é que nós vamos assistir o quanto
o Banco Central, o Copom, o colegiado, vai estar ali firme no seu propósito de que não é propriamente um trabalho de você fazer com que a inflação de curto prazo abaixe, mas sim a curva longa, né? A gente tem esse efeito nos juros, né? E é a expectativa que também o arcabouço traz para isso, é a expectativa futura do quanto isso pode contribuir para lá na frente a gente ter esses números ancorados. Então, 12 meses a gente vai ter o efeito ainda de julho, agosto, setembro do ano passado, que nós tivemos desinflação. Então, isso, inflação negativa, que foi ali totalmente colocada através de desoneração, e isso não é mercado. Ricardo, diante, né, dessa sua visão em relação à própria regra aí proposta, o gasto ele tem, né, segundo o próprio governo fala, uma estrutura anticíclica, porque ele está atrelado ali tem um teto, né, um limite, mas ele também está atrelado, se caso tem aquelas bandas, né, caso haja ali uma recessão, cresce no mínimo 0,6%, se o PIB cair, cai 2%, a receita também reduz mais ou menos, e aí abriria até um buraco ali nas contas públicas, que traria ali uma grande preocupação, mas, né, as bandas estão limitadas em 0,6%, acho que 2,5%. Mas eu queria entender, os juros altos atrapalham o crescimento do país, a gente já sabe muito sobre isso em relação aos juros estando mais alto, o PIB tende, né, a ficar um pouco mais contraído. Eu queria entender, na sua visão, quais são os desafios que você acredita, então, que o governo terá que traçar aí ou fazer, né, quais são os cenários para a gente realmente conseguir ter zerar esse déficit primário em 2024, conseguir ter um crescimento de 0,5% já do PIB para 2025, diante desse cenário que a gente ainda tem toda essa pressão lá fora também. A gente não pode descartar, né? Estávamos falando agora há pouco em relação a Estados Unidos, uma possível recessão, inclusive lá, com juros mais altos, isso acaba afetando também, de alguma forma, aqui para a gente. Eu queria entender um pouco da sua visão em relação a esse PIB, né? A revisão aí, hoje mesmo o Focus trouxe uma revisão ligeiramente para cima, um pouquinho, mas é uma revisão de um PIB maior. Queria entender um pouquinho da sua visão sobre essa regra fiscal, como que vocês estão vendo o PIB? Bom, o nosso PIB, ele talvez seja um dos mais pessimistas. A gente está com 0,41 de alta, tá? Para o ano, mas propenso a ser revisado, porque o agronegócio está indo muito bem e está mantendo, né? Uhum. Agora, a indústria, a gente tem que realmente tem problemas sérios aí na frente, justamente uma política industrial que falta para o país. O grande problema desse arcabouço fiscal é porque ele está ancorado em arrecadação que ainda ela não é tateada, vamos chamar assim, né? Ou seja, eu não tenho essa arrecadação, eu vou ter que buscar essa arrecadação para que eu possa diminuir o déficit fiscal para este ano, zerar o ano que vem e crescer em 2025, né? Então aí nós já tivemos um primeiro sinal, né, que foi justamente a decisão do STJ a respeito dos incentivos fiscais, mas naquela subvenção para investimento, onde há um incentivo estadual a respeito de ICMS, onde fica fora da base de imposto de renda, contribuição social. E isso o Superior Tribunal de Justiça votou, né, embora esteja suspenso aí pelo STF, mas eu acredito que isso deva cair, não há problema. Isso vai trazer 90 bilhões de reais de arrecadação, sendo 70 para a União. Então, já é um caminho. Agora, é claro que esses benefícios fiscais, eles vão ser judicializados, não tenha dúvida disso. E o resto, né, da onde vem, né? É justamente o grande detalhe que a gente vê que o PIB
previsível, ou seja, o PIB de 23, ele está muito próximo, muito fácil de trabalhar isso em termos de crescimento e a expectativa de queda da Selic para o final do ano, né? Essa Selic, ela não se sustenta até o final do ano, a nossa expectativa é de 12,25 para dezembro, sendo 2 cortes de 0,75 para outubro, né, a partir de outubro. E por que 0,75? Porque não adianta eu sinalizar com 0,25, porque isso não me agrega em nada, simplesmente, olha, sinalizei e está aí, 0,25. A partir do momento que eu ter essa convicção, essa substância que eu falei, de que a inflação está caindo, eu vou trabalhar forte para sinalizar para o mercado e para o empresário de que agora sim a inflação está caindo, vamos cortar esses juros rapidamente e vocês podem investir. Então, o grande detalhe do arcabouço fiscal é que em nenhum cenário proposto ele se realiza, né? Há algumas questões, né, como os limites de despesas ali, ou mesmo o não cumprimento das metas, que isso acaba sendo base para o ano seguinte. Então, se eu não cumpro meta de despesa, ou seja, eu superei a meta, essa é a base para o ano seguinte. Então, é isso que o mercado está meio que inconformado, ou seja, não há como você se amparar nesse sentido. E as fontes de arrecadação, elas são todas, né, por conta de você ainda ir buscar. Esse é o detalhe, né? Então, aí é o grande problema de você se sentir confortável em mexer nesse cenário inteiro, tá? Maravilha. Ricardo, quero agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Fica o convite para voltar em outras oportunidades.